O mundo diz conecte-se. O Buda disse seja independente. Fala-se tanto sobre como o mundo está interligado e sobre como deveríamos celebrar esse fato. No entanto, o Buda não era um dos que celebravam isso. Ele via que essa interconexão é, basicamente, o processo através do qual sofremos. Quando você observa o mundo ao seu redor, percebe muitas coisas às quais não gostaria de estar ligado, e percebe o quanto somos interdependentes de coisas nas quais, na verdade, não podemos confiar. É por isso que precisamos aprender a nos tornar independentes. A nossa bondade precisa tornar-se independente. Mais uma vez, ouve-se muito falar de como a ideia de um eu independente é a origem de todo o mal, mas aqui não estamos a falar de um eu independente. Estamos a falar de independência. É um estado que, em última instância, não requer um eu, mas para chegar lá, é preciso primeiro desenvolver um eu independente, ser independente na sua bondade, como estamos a fazer agora. As condições do mundo poderiam nos empurrar para fazer todo tipo de coisas, mas nós decidimos que queremos treinar a mente em boas qualidades. Comece com a atenção plena, mantendo em mente o fato de que deseja permanecer com a respiração. Depois, esteja alerta à respiração. Como está a ir? A sua mente está permanecendo com a respiração? Se perceber que ela se distrai, traga-a de volta. Essa é a qualidade do ardor. Você está tentando fazer isso bem. Está tentando criar uma boa qualidade, um bom estado na mente. Um estado em que há uma sensação de leveza, frescor, unicidade, onde a mente pode permanecer com uma única coisa, ardente, alerta, atenta, deixando de lado todas as suas preocupações com o mundo. Enquanto vivemos no mundo, precisamos ter dentro de nós a nossa fonte independente de bondade, a boa vontade para com todos os seres. Começamos com a boa vontade por nós mesmos. Percebemos que estamos a sofrer, a tensão, a sofrimento na vida, e temos a sabedoria para ver que isso vem das nossas próprias ações. Estamos a emprestar a sabedoria do Buda. É isso que é convicção. Ver que existiram pessoas boas no mundo e que elas deixaram um caminho para que possamos desenvolver a nossa própria bondade. Depois estendemos essa boa vontade aos outros como parte dessa mesma bondade, porque se você tiver má vontade por alguém, será muito fácil agir de forma inábil em relação a essa pessoa. E claro, a herança dessas ações inábeis será um fardo para você no futuro. E é um fardo agora mesmo. Simplesmente não se sente bem. Bom e independente. Há muitas pessoas por aí, no mundo, que são capazes de fazer muito mal. Agora, a inteligência artificial está a ajudá-las, para que possam fazer ainda mais mal. Por isso, você precisa da sua própria inteligência genuína para encontrar algo dentro de si que seja independentemente bom. Isso significa ter boa vontade nos pensamentos, boa vontade nas palavras e boa vontade nas ações. Isso não quer dizer que você deva necessariamente fazer o que os outros querem. Afinal, os desejos deles podem não ser assim tão hábeis. Basicamente, ter boa vontade pelos outros é compreender que a felicidade deles terá de vir das próprias ações. Assim, você deseja que eles possam ver o erro dos seus caminhos, se têm agido de forma cruel e sem coração, que vejam o erro dos seus caminhos e estejam dispostos a mudar. Tudo o que você puder fazer para ajudá-los nessa direção, você faz com alegria. E claro, precisa também olhar para as suas próprias ações. O que você precisa mudar? Mais uma vez, somos guiados pela convicção. Como disse o Buda, a convicção é a resposta adequada ao sofrimento. A nossa resposta comum é o espanto e a busca. Ficamos confusos com o porquê de sofrer e procuramos alguém que talvez saiba uma ou duas formas de pôr fim a esse sofrimento. Assim, estamos a tentar converter esse espanto em convicção. Ouvimos o que o Buda tem a dizer sobre a razão pela qual sofremos. Ele diz que não é por causa das coisas externas, mas sim das coisas internas da mente, desejo, ignorância. O que ele diz faz sentido. Então, tentamos trabalhar essas coisas. Isso significa que, a partir da convicção, passamos a persistência, a energia. Fazemos o melhor possível para tentar entender o que, na mente, é inábil e o que é hábil. Incentivamos as coisas hábeis,
como a vigilância, a atenção plena, a boa vontade, a concentração. As coisas inábeis, tentamos deixá-las de lado. Quaisquer obstáculos que surjam na mente, qualquer coisa que impeça a mente de se acalmar agora, mesmo que seja um pensamento sobre fazer o bem em outro momento, há um tempo e um lugar para isso. Neste momento, você está a tentar trabalhar a sua concentração. Isso significa desenvolver a atenção plena, mantendo em mente essa busca pelo que é hábil e percebendo que, para a mente manter a força de ser hábil, ela precisa encontrar uma fonte de alimento interior. É para isso que serve a concentração. Tente permanecer com a respiração de uma forma que seja realmente agradável, lembrando que a respiração não é apenas o ar que toca o nariz. É a energia que flui através do corpo e permite que o ar entre e saia. Pergunte a si mesmo: onde você sente essa energia? Como ela se manifesta? É agradável? Você quer uma energia que seja nutritiva? Calmante se estiver agitado? Revigorante se estiver cansado? Relaxante se estiver tenso? Se prestar bastante atenção, perceberá que essa energia responde muito rapidamente aos pensamentos da mente. Você pode dizer a si mesmo: inspire longo, e ela se tornará longa. Inspire curto, e será curta. Não é preciso forçar. Pesado, leve, raso, profundo, rápido, lento. Esse é o poder do pensamento. A respiração muda, e então você pode imaginar o fluxo de uma respiração agradável percorrendo os nervos do corpo. Pode encontrar algumas dores ou padrões de tensão, mas pode imaginá-la permeando tudo isso, atravessando tudo. Afinal de contas, a respiração estava ali primeiro. Com muita frequência, pensamos no corpo como um bloco sólido e achamos que é preciso bombear o ar para dentro dele. Mas, na realidade, a sua primeira experiência imediata do corpo é através da energia, da respiração. Portanto, deixe que a respiração tenha prioridade agora. Ela pode ir a qualquer parte do corpo. Expanda a sua consciência para preencher o corpo. Expanda a respiração para fluir por todo o corpo, de modo que a respiração preencha o corpo, que haja uma sensação de leveza preenchendo o corpo, que a sua consciência preencha o corpo. Tudo está aqui. É isso que o alimenta. É isso que lhe dá força. Lembre-se da imagem do Buda sobre os soldados do esforço correto. Eles precisam das armas dos ensinamentos do Dhamma, mas também precisam de alimento. E esse alimento vem da concentração. Ao mesmo tempo, quando a mente se acalma assim, torna-se muito mais fácil discernir o que realmente está acontecendo, ver por que ela está a causar sofrimento. Quando o sofrimento evidente surge, é possível vê-lo com clareza. Mas há também sofrimentos sutis, e os sofrimentos sutis têm causas sutis, razão pela qual é preciso deixar a mente realmente tranquila. Primeiro, simplesmente para poder vê-los, para não ficar correndo de um lado para o outro fazendo barulho demais. É como perceber que há ratos nas paredes da sua casa. Você não pode tentar procurá-los ligando o aspirador de pó. O aspirador faz tanto barulho que você não consegue ouvir os ratos, não saberá onde eles estão. Então é preciso desligar o aspirador, desligar a televisão, desligar o frigorífico, desligar tudo para que a casa fique realmente silenciosa. E só então você poderá detectar onde estão os ratos. Essa é uma das razões pelas quais deixamos a mente tranquila, em prol do discernimento. Outra razão é que, quando a mente está realmente em paz assim, ela se torna mais perspicaz quanto a quais estados mentais são leves e quais são um fardo. O que você está a fazer agora que é pesado, cansativo? Qualquer coisa que o afaste dessa sensação de leveza, por que querer ir com ela? Pode ser que você tenha o hábito de seguir pensamentos assim, mas, quando tem algo muito melhor, pode compará-los e ver que esses pensamentos têm desvantagens. Pode deixá-los ir com muito mais facilidade dessa forma. Por fim, você começa a perceber que até mesmo a própria concentração contém estresse, uma perturbação sutil em todos os seus diferentes níveis. Foi assim que o Buda atravessou os níveis de concentração, observando onde havia uma perturbação e o que a causava. Normalmente era uma percepção, uma atividade da mente. Quando ele abandonava essa atividade, a perturbação desaparecia e ele mergulhava mais profundamente na concentração.
Ele não tinha nenhum guia para lhe dizer que devia fazer este ou aquele jhana ou qualquer outra coisa. Ele foi avançando instintivamente por meio dessa pergunta. Onde está o estresse? O que o causa? Como posso deixá-lo ir? Como posso soltar a causa? É disso que se trata o discernimento. Portanto, quando você desenvolve essas qualidades de atenção plena, concentração e discernimento, pode aliviar a mente do seu fardo. Quando a mente está livre de peso, ela tem muito mais força para fazer as coisas que realmente valem a pena. É assim que você mantém a sua bondade de forma independente, fortalecendo a mente por dentro. Então, ao lidar com o mundo, percebe que tem muito menos necessidade de se alimentar da bondade do mundo. Nós tentamos ver a bondade no mundo, mas como a Jan Lee disse uma vez, a bondade do mundo não é verdadeira. A verdade do mundo não é realmente boa. Há muitas limitações na bondade externa, mas se você não conseguir ver nenhuma bondade, será difícil encontrar motivação para querer ser bom para o mundo. Por isso, você deve procurá-la. Use-a para nutrir o seu caminho enquanto o percorre, até chegar ao ponto em que realmente possa ser totalmente independente. A sua bondade, então, como disse o Buda, torna-se um ornamento natural da mente. É aí que ela se torna confiável, quando você já não precisa alimentar-se dela. Você pode confiar em si mesmo, e o mundo pode confiar em você. Você chega a um ponto em que já não precisa depender do mundo, porque existe uma bondade que não tem a ver com mundos, nem com eus, nem com nenhum dos parâmetros do vir a ser. Está totalmente além. Não é afetada por nada, não depende de nada. É por isso que é genuinamente boa.